E por que será que o poder tem efeitos tão fortes em nós quando os efeitos do poder, as expressões do poder são internalizados? Por exemplo, quando as normas são internalizadas. Então, quando a gente participa, quando a gente percebe como o poder participa da nossa subjetividade, a gente percebe a força que as normas podem ter. E é sobre isso que Judith Butler discute no livro A Vida Psíquica do Poder. Vou abrir aqui para a gente continuar discutindo. Então, o que ela nos traz? Que quando a gente pensa em relações de poder, né, a gente vai ultrapassar essa ideia de relações de dominação e subordinação. Relações de poder não são só relações de dominação e subordinação. Para isso, a gente pode pensar como é a relação da pessoa subordinada com a experiência de subordinação. Numa relação de poder, a pessoa que está sofrendo, né, a força do poder, está sendo submetida, subordinada, como que ela se relaciona com a subordinação? Muitas vezes, essa relação de subordinação, ela é atrelada a uma situação de dependência. E a pessoa, ela acaba apegada a essa dependência. Por mais que ela se sinta dominada, por mais que ela se sinta subordinada, ela se sente dependente daquela relação. Como no exemplo que nós estávamos discutindo no vídeo anterior. Pessoas que sofrem preconceito, pessoas que sofrem discriminação, pessoas que são estigmatizadas, né, elas podem odiar o preconceito, odiar o estigma, odiar a ideia discriminatória. Mas o preconceito é internalizado. O preconceito participa em como ela olha para si mesma. Por quê? Porque ela se vê dependente desses padrões, desses modelos ideais, desses padrões normativos. Ela se vê dependente dessas redes de relações, porque ela busca, como todos nós buscamos, ser aceita, ser amada, ser reconhecida, ser valorizada. Então, o preconceito não é apenas um preconceito horrível, é um preconceito horrível numa relação que importa para a pessoa. Por mais que ela se sinta subordinada nessa relação de depreciação, de inferiorização, há também um núcleo aí de dependência que é importante a gente enxergar. E a Butler, né, ela vai buscar esse diálogo entre Foucault e a psicanálise para mostrar como é importante nós olharmos para as experiências iniciais da vida, em que essas experiências de subordinação, de dependência, de vulnerabilidade, de obediência são constitutivas. Todos nós, para crescermos e nos formarmos, nós precisamos nos submeter, nós precisamos obedecer. A relação da criança com quem cuida é uma relação de subordinação, é uma relação de obediência, é uma relação de poder. Então, olhar para as relações iniciais da vida pode ajudar a gente a entender como as relações de poder não podem só ser colocadas em polos opostos de subordinação e dominação, mas sim é preciso que a gente entenda como nessas relações não há só normas, não há só poder sendo exercido, há também vulnerabilidade, há também dependência e pode haver também amor. A Judith Butler diz assim: consideremos que o sujeito não seja apenas formado na subordinação, mas também que a subordinação forneça a condição de possibilidade contínua do sujeito. Afinal de contas, todos nós nos tornamos sujeitos, todos nós nos tornamos quem somos em relações em que éramos intensamente dependentes, intensamente vulneráveis, em relações de subordinação com as pessoas adultas que cuidaram de nós. O eu, então, ele surge com a condição de negar sua formação na dependência, de negar as condições de sua própria possibilidade.
Mas é um engano, porque nós, para nos tornar museu, foi preciso que antes tivessem pessoas que cuidassem de nós. E não só cuidassem de nós, mas também nos controlassem. Não só cuidassem de nós, mas também colocassem regras. Regras e modelos ideais. Regras e modelos ideais aos quais nós nos esforçamos para nos submeter, aos quais fez parte desse início da nossa vida obedecer e obedecer e obedecer e obedecer. Então, pensar relações de poder é também pensar as relações iniciais que são constitutivas. Então, quando a gente pensa o poder como efeito dos sujeitos, a gente pensa as pessoas que exercem o poder. Mas existe o poder sem sujeito? Como que o poder existe fora dos sujeitos? Aí a gente começa a perceber que o poder só existe por meio dos sujeitos. Ou melhor, o poder só existe por meio das relações entre os sujeitos. Então, os sujeitos não são só quem exerce o poder, mas quem é formado do poder. A gente começa pensando o poder como efeito dos sujeitos e chega na ideia dos sujeitos como efeito do poder. Diz Judith Butler, o poder nunca é apenas uma condição externa ou anterior ao sujeito. Nem pode ser identificado exclusivamente com o sujeito. Então, o poder não está nem dentro, nem fora do sujeito. Onde o poder está nas relações. Então, pensando a relação com o poder é exercido em rede. Essa é a primeira ideia importante para a gente guardar. E a gente não é totalmente determinado pelo poder, porque nós podemos resistir, nós podemos discordar, nós podemos reagir, nós podemos nos opor. Mas, ao mesmo tempo, quando alguém se opõe ao poder e como alguém resiste ao poder, é sempre em relação a esse poder que é exercido. Se opor ao poder é também estar em uma relação diante do poder. Resistir ao poder é também estar em uma relação diante do poder. Então, podemos dizer que não, o poder não nos determina. Nós sempre podemos reagir, nós sempre podemos nos opor, nós sempre podemos resistir. Mas também não somos nós que determinamos o poder. O que existe aí é uma relação. Então, Butler nos fala sobre esse processo. No entanto, ainda podemos pensar que o sujeito deriva sua ação precisamente do poder ao qual se opõe. Então, quando eu me oponho ao poder, ainda é do poder que eu estou derivando a minha ação. Por mais estranha e desagradável que essa ideia pareça, a gente não consegue escapar do poder nem quando a nossa posição é de reação, de resistência ao poder. Então, vamos guardar. O sujeito não é totalmente determinado pelo poder. Tampouco é totalmente determinante do poder. Quando a gente pensa da relação entre sujeitos e das relações de poder, a gente pensa como exceder não é escapar. O sujeito excede precisamente aquilo que está vinculado. Ao exceder as relações de poder, nós não deixamos de estar vinculados a essa relação de poder. Então, pensar no poder é pensar na resistência. E quando a gente pensa como as pessoas se opõem, como as pessoas reagem, como as pessoas resistem, nós também estamos pensando em uma relação contínua com o poder.